públicos mais os órgãos públicos. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica, porque eles são criados, na verdade, por desconcentração administrativa, né? Desconcentração administrativa é a forma como são criados os órgãos públicos que não têm personalidade jurídica. Quando precisa de mais alguém para trabalhar nessa atribuição, seja ela o exercício do poder de polícia, seja ela a fomentação das políticas públicas, ou seja a intervenção no domínio econômico, ou ainda seja a prestação de serviço público de forma direta ou indireta, como prescreve o artigo 175 da Constituição Federal, aí tem que sair do centro, né? Tem que sair do centro e ir para a administração pública indireta. E a administração pública indireta, ela é composta pelas entidades que são criadas pela desconcentração, não, descentralização administrativa. Se ela sai do centro, ela é criada pela descentralização administrativa. Então, nós temos dois tipos aí de entes públicos, entidades públicas criadas pela descentralização administrativa. As entidades públicas de natureza pública e as entidades públicas de natureza privada, não é verdade? As entidades públicas de direito de natureza pública, elas têm aí aquela função de exercer atividades do Estado, atividades da administração pública no sentido amplo, né? Por exemplo, as autarquias, as fundações públicas, as autarquias especiais, né, que são as agências reguladoras, aquelas são criadas quando há aí a desestatização, né, que o povo chama de privatização, reguladas pela Lei 9.491 de 97, Lei 9.491 de 97, traz aí a desestatização, que o povo se acostumou a chamar aí de privatização, e aí são criadas agências reguladoras, que nós veremos aqui mais a miúde, né? Daqui a pouco as agências reguladoras. O importante é que elas estão lá e são entidades públicas de direito público, são criadas pela descentralização administrativa. Do outro lado, temos as entidades públicas de direito privado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são reguladas pela Lei 13.303 de 2016, né? Lei 13.303 de 2016, que ampliou aí o rol do Decreto-Lei 200 de 67, Decreto-Lei 200 de 67, né? E são aquelas empresas, empresas públicas ou sociedades de economia mistas que têm a função de trabalhar no mercado. Então, ir para o mercado e trabalhar de igual para igual com o setor privado, né? Sem violar o princípio da liberdade da liberdade de concorrência, a livre concorrência, conforme prevê a Constituição Federal, no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que traz exatamente a Constituição econômica e financeira. Então, para obedecer aí o que prescreve o artigo 170, inciso 4º, o Estado, se ele quiser exercer atividade econômica organizada, conforme prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, ele tem que criar, né? Criar nos termos do que prescreve o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, essas empresas públicas ou essas sociedades de economia mista, né? Então, é assim que se resolve, e é para isso que servem as entidades públicas de direito privado. Então, nós temos aí a administração pública direta e também a administração pública indireta dentro de cada uma das esferas, né? Então, a União tem lá as suas entidades públicas de direito privado, os estados têm aí as suas entidades públicas de direitos privados e os municípios também têm as entidades públicas de direitos privados, não é verdade? Então, vejam que existe aí essa configuração, conforme prevê a própria Constituição Federal, que devem obedecer em suas ações os princípios que norteiam a administração pública, que é aquele famoso mnemônico, né, que já estamos acostumados
o chamado LIMP, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e, no caso da União, a eficiência, né? Por que não tem eficiência no Estado, né? Por que não tem o princípio da eficiência lá no artigo 27, caput da Constituição Estadual? Por que não tem a eficiência prevista expressamente lá no artigo 12 da Lei Orgânica do município de Rio Branco? Não é verdade? Então, existe aí, na verdade, essas dúvidas que surgem exatamente no dia do concurso. É brincadeira, né? Mas acontece, né? Bom, e além dessas atribuições, né, dessas divisões didáticas que nós estamos fazendo, né, quanto às esferas, quanto aos poderes e quanto à administração pública, quando direta e quando indireta, ainda tem a atribuição objetiva, né? Qual é o objetivo destas administrações públicas dentro de cada uma das esferas? Então, nós temos aí a administração pública objetiva, são exatamente aquelas atribuições, aquelas funções que acabamos de falar, né? Quais são elas? Exercício do poder de polícia, fomentação das políticas públicas, intervenção no domínio econômico e a prestação de serviços públicos, de forma direta ou de forma indireta, como prevê a própria Constituição Federal lá no artigo 175, né? Quando prevê a forma direta, é quando a própria administração pública que presta, né? Já a indireta, não, aí vai ser por intermédio de um contrato administrativo. Esse contrato que, como os senhores já sabem, poderá ser pelo artigo 54 da Lei 8666 de 93, ou poderá ser pelo artigo 89 da Lei 14.133, né? 14.133, essa Lei 14.133 é a nova Lei de Contratos e Licitações, né? Então, o artigo 89 traz lá os contratos administrativos. Logicamente que, fora os casos previstos em lei, sempre haverá, antes da assinatura do contrato administrativo, a obrigação do Estado em realizar a licitação pública, né? Está previsto lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, quando a administração pública federal, no artigo 27, inciso 20, da Constituição do Estado do Acre, quando for estadual aqui do Estado do Acre, né? E municipal também tem, lá no artigo 12, inciso 21, da Lei Orgânica do município de Rio Branco, essa obrigação de, antes de assinar o contrato administrativo, realizar a licitação pública, né, para ver aí qual é a melhor oferta, qual é a melhor forma de contratação. Nem sempre é a mais barata, né? Nem sempre é a mais barata. É aquela que tem que associar aí alguns detalhes, né, que nós veremos quando estudarmos aqui a licitação pública. Então, nós vamos estudar a licitação pública, que hoje no Brasil tem duas leis, né, pelo menos até abril de 2023, teremos aí duas leis aí sobre licitações de contratos administrativos, que é a Lei 8666 de 93 e a Lei 14.133 de 2021. Logicamente que a administração pública poderá optar, como prevê o artigo 191, parágrafo 1º da própria Lei 14.133 de 2021, poderá optar ou por um ou por outro, né? Por um ou por outro, mas não pode misturar as coisas, não pode misturar. Então, não há como misturar aí os dois procedimentos. Ou é um, ou é outro, ou é um, ou é outro, não é verdade? Então, nós temos aí a questão da licitação pública, que deve ser realizada antes do contrato administrativo. E esse contrato administrativo vai ser regulamentado pela Lei 8.987. Lei 8.987 de 95 é a lei que regula aí o contrato administrativo. É subsidiada pela Lei 8666 de 93 ou pela Lei 14.133 de 2021, a escolha aí da administração pública que vai assinar esse contrato administrativo, né? Então, esse contrato administrativo regulamentado pela Lei 8.987 de 95, ou ele poderá ser uma concessão, ou poderá ser uma permissão,
ou mesmo poderá ser uma autorização, né? O normal é a concessão, né? Contratos de concessão